Nós estamos numa série de estudos no livro de Lucas. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, essa é a terceira mensagem da nossa série de estudos. Em nossa última mensagem, no Evangelho de Lucas, nós abordamos as palavras do anjo Gabriel a Isabel e também a Zacarias, com uma promessa de que, apesar da idade avançada e a esterilidade, Isabel teria um filho, e o nome dele seria João Batista, e que tal seria alguém especial, pois ele viria preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. O texto que nós vamos examinar nessa noite é, na verdade, uma continuação dessa última mensagem. E se o tempo não fosse o nosso limitador, eu teria continuado naquela ocasião abordando o trecho que nós começamos, do versículo 5 até o versículo 25, e eu iria até o versículo 38. Então hoje nós vamos estudar de Lucas 1, de 26 até 38. Vamos fazer então a leitura dessa passagem para refrescarmos a nossa memória e nos focarmos naquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar nessa noite. Eu farei então a leitura de Lucas 1, começando no versículo 25 e parando no versículo 38. E assim diz a santa palavra de Deus. Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém? Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Dá-nos, Senhor, olhos para enxergarmos a sua mão poderosa e também um coração disposto, ó Deus, a crer somente em Ti. Torna-nos, ó Deus, como Maria, serva humilde do Senhor, usada para evidenciar a sua grandeza. É isso que nós pedimos no nome de Cristo. Amém. Quando nós lemos essa passagem, nossa mente muito provavelmente se volta a alguns detalhes que, na verdade, não são o foco da passagem. E um desses detalhes é Maria. Nós voltamos os nossos olhos para aquilo que traz mais discussões em nossos dias e nós deixamos de enxergar, muitas vezes, a floresta, porque nós temos diante de nós apenas uma árvore. E eu diria que essa árvore é Maria, enquanto a floresta toda é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos aqui, e creio eu ser o objetivo de Lucas, é que esse trecho ele foi nos dado para exaltar a grandeza da graça e a fidelidade e o poder de Deus em cumprir as suas promessas, nos enviando Jesus Cristo e nos enviando Cristo de um modo supernatural.
e também de nos ensinar por meio de um exemplo humilde, do exemplo da própria Maria. Como eu disse, esse versículo 26 é apenas a continuação daquilo que nós examinamos no nosso último encontro. Nós sabemos disso pelas palavras iniciais de Lucas, ao dizer no versículo 26, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 6º mês do quê? 6º mês da gestação de Isabel. Confira aí comigo no versículo 24. Diz assim: passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo. E também, agora no versículo 36, volte seus olhos aí, diz assim: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Irmãos, o mesmo anjo Gabriel que aparecera a Zacarias e também a Isabel, ele aparece agora a essa outra personagem que todos nós conhecemos como Maria. E ele foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a fim de encontrar essa adolescente, literalmente, a qual ele deveria dar e fazer esse anúncio. Essa região, ela não tinha aparentemente nada de especial. Não era uma cidade importante, uma cidade conhecida. Afinal de contas, essa região era repleta de gentios. E aqueles judeus que eram os mais ortodoxos desprezavam essa região justamente por ser uma região repleta de gentios. A pessoa com quem o anjo deveria se encontrar também não era alguém especial. Pelo menos aparentemente, não tinha absolutamente nada aos olhos humanos que fazia com que Maria fosse alguém que saltasse aos seus olhos e as pessoas poderiam dizer: essa mulher de fato é especial. Mas, na verdade, o que nós vemos é Lucas descrevendo Maria da seguinte forma, no versículo 27. Há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem se chamava Maria. Essa informação do versículo 27, que parece ser simples, é uma informação repleta de pontos importantes. Em primeiro lugar, ela menciona 2 vezes o fato de Maria ser uma virgem. Em segundo lugar, ela fala sobre a situação dessa mulher. Diz aí o texto que era uma mulher desposada ou comprometida. Em terceiro lugar, o texto nos diz com quem que ela estava desposada. Em quarto lugar, ele nos dá o nome da pessoa com quem ela estava desposada, que era José. E por fim, nos dá o nome da mulher, que era Maria. Irmãos, todas essas informações são informações importantes, são informações muito relevantes. Lucas, ele quer nos mostrar algumas coisas aqui. O fato dele mencionar 2 vezes que Maria era uma virgem é de extrema importância. Talvez para você passe despercebido, porque você cresceu com essa informação. Primeiro, Lucas ele quer demonstrar que aquilo que ele estava prestes a demonstrar pelo anúncio do anjo, aquilo que o anjo anunciaria, era na verdade um ato de Deus, como um outro escritor bíblico relata. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, nós lemos o seguinte: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, esse relato ele servia como o cumprimento de mais uma das promessas a respeito do Messias prometido em todo o Antigo Testamento. Irmãos, essa promessa havia sido dada pelo profeta Isaías, e nós podemos nos voltar aos olhos ali em Isaías 7,14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Essa promessa foi feita há mais de 400 anos antes do nascimento de Cristo. E a palavra repetida 2 vezes por Lucas também é uma palavra muito importante.
virgem poderia muito bem ser usada como uma referência a uma jovem, como muito bem uma referência a alguém que nunca havia coabitado com o homem. Ou seja, tratava-se de uma palavra com duplo significado, especialmente no Antigo Testamento, e que aqui fica evidenciado no Novo Testamento, que tratava-se de alguém que nunca havia tido relações sexuais com o homem. O que o relato de Lucas nos deixa extremamente claro é justamente essa segunda opção. O que está claro é que tratava-se, então, de uma virgem, de alguém que nunca havia coabitado. Maria era, de fato, uma jovem, mas Maria também era uma virgem, ou como ela mesma disse, alguém que nunca teve relações com nenhum homem. E se tratando de uma jovem, de uma virgem, Lucas nos relata que ela estava desposada. E ela estava desposada com José. E eu sei que essa é uma daquelas palavras que não faz muito sentido para você que vive em 2025, porque não é uma palavra comum do nosso vocabulário. Porém, eu conheço uma pessoa que disse para mim que estava desposando. E é um amigo da minha idade. E eu falei, não é possível. Quantos anos você tem, rapaz? E ele, de fato, disse para mim que estava desposando e depois ele veio a se casar com ela. Mas desposar pode, de uma forma bem superficial, ser comparado ao que nós chamamos do nosso noivado. Então era um comprometimento. A diferença é que o desposamento ele tinha uma validade semelhante já à do casamento. Então alguém que estava desposado era alguém que estava de fato comprometido. E que para você romper um desposamento, precisava então de uma quebra de um contrato, que é mais ou menos o que nós fazemos quando há um divórcio. Tratava-se então de um compromisso sério com alguém. E essa era a situação de Maria com José. E esse José, apesar de haver pouquíssimos relatos bíblicos sobre ele, é alguém também de extrema importância. Ele não era apenas um homem com quem Maria estava desposada, mas o texto nos diz que José era descendente de Davi, um homem da casa de Davi. José era da linhagem de Davi, o que é enfatizado mais tarde pelo próprio Lucas no capítulo 3. E por que isso é relevante? Pois, conforme a promessa de Deus ao próprio Davi, seria por meio da sua descendência que Deus enviaria o Messias prometido, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E se na primeira aparição do anjo que nós vimos foi um casal piedoso, composto por um sacerdote e sua esposa, que eram descendentes de Arão, aqui nós temos Gabriel se apresentando diante de uma moça desconhecida, chamada Maria, em uma pequena província completamente irrelevante, que estava desposada com um homem que era descendente de Davi. E quais foram as palavras do anjo a ela? Versículo 28 nos diz: e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Talvez a tradução que você esteja usando aí seja um pouco diferente dessa e traga as seguintes palavras: alegra-te, muito favorecida, com ponto de exclamação. Ou, se você utilizou a Ara, diz assim: muito favorecida. Ou a NVI, ou a Almeida do século XXI, trazem a palavra agraciado. Mas, se você estiver usando uma Bíblia católica, a tradução que você vai encontrar é a seguinte: ave cheia de graça. E essa tradução ela não foi colocada ali de forma gratuita. Bom, a palavra ave, ela trata-se apenas de uma saudação. Então, quando nós nos chegamos a outra pessoa e dizemos ave, nós estaremos dizendo olá, ou alguma coisa semelhante. O problema ele aparece nessa segunda palavra, ou nas segunda, terceira e quarta palavra ali, cheia de graça. E qual que é o problema aqui? Isso ocorre porque os católicos, eles interpretam que Maria era cheia de graça, não por ser alguém que apenas recebeu uma graça divina para se tornar a genitora do Deus encarnado, mas como aquela que é a fonte dessa graça. E aí nós entramos em discórdia com os católicos. Mas
O que a palavra indica é que, na verdade, Maria, ela recebeu graça e não que ela foi ou que ela seja a fonte dessa graça para os outros. E da mesma forma, a graça que Maria encontrou da parte de Deus é novamente graça, ou seja, favor imerecido. Irmãos, existem várias implicações a partir daí. E quais são elas? Bom, isso significa que Maria, diferente daquilo que os católicos acreditam, era pecadora. Maria pecou, assim como você e como eu. Logo, a doutrina católica de que Maria era imaculada, ela cai por terra. Isso significa que nós não podemos acreditar também que Maria foi assunta ao céu, porque ela não teve pecado. Isso significa, na verdade, que ela recebeu uma graça superior à graça que qualquer outra mulher no mundo já recebeu. E ela foi, portanto, uma pessoa que era receptora de especial graça de Deus. Logo, a palavra grega para favorecida, ela designa aqui mais do que uma pessoa agraciada por meios naturais. Logo em seguida, o anjo ainda diz: o Senhor está com você. E essa doutrina católica de que Maria não havia pecado e que ela subiu assunta ao céu, na verdade ela se tornou um dogma. E ela se tornou um dogma na Igreja Católica em 1854. Porém, até o século XII, ela era tida apenas como completamente infundada ou como algo controverso. Ou seja, até o século XII, a ideia de que Maria era alguém que não havia pecado não era algo fixo na igreja, e eu estou dizendo aqui da Igreja Católica. E não foram poucos os teólogos que discordavam dela antes dela se tornar um dogma em 1854. Porém, desde então, muitos têm defendido essa ideia, e eles precisam defender essa ideia, que te levam a outras ideias e outras doutrinas que, na verdade, vão aumentando o problema que os católicos têm quando eles se apegam à doutrina da Imaculada Concepção de Maria. Segundo eles, Maria foi levada para o céu, não só espiritualmente, mas também com o seu corpo, que foi glorificado, sendo a primeira e mais especial criatura a partilhar da ressurreição de Cristo. Irmãos, quando nós não nos atentamos somente para as Escrituras, nós precisaremos acrescentar pensamentos e razões humanas para justificar algumas coisas. No versículo 29 diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Ela basicamente estava pensando o seguinte: o que será que o anjo quis dizer com isso? Por que será que ele está me chamando de agraciada? E obviamente ela ficou assustada e o anjo respondeu. Ele disse no versículo 30, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Veja que Maria seria a receptora da graça de Deus e não a fonte de tal graça por si mesma. Então Gabriel ele explica o que aconteceria com ela a partir dali nos versículos 31 e no versículo 33. Ele diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Como eu disse no início da mensagem, por mais convencidos que nós possamos estar de que Maria tenha um papel fundamental nesses versículos, o seu papel não deixa de ser um papel secundário. O personagem principal dessa passagem bíblica, como de todas as passagens bíblicas, é Cristo. Irmãos, e nós não podemos perder isso de vista. Lucas ele expressa 6 verdades importantes sobre Jesus, nos dando aqui 5 características dele, nesses versículos 31 até 33. Ele diz, em primeiro lugar, ele destaca aqui
a verdadeira humanidade de Cristo. Ele diz que Maria conceberia e daria à luz a um filho. Os teólogos chamam isso, ou chamam Maria, de Theotokos, ou seja, a mãe de Deus. Esse termo nada mais é do que um daqueles termos controversos. Se por um lado ele foi usado para tentar expressar o milagre que realmente aconteceu aqui, de Deus sendo encarnado e habitando entre nós, ele também é utilizado incorretamente, como por exemplo pelos católicos, para afirmar características que nós só podemos afirmar sobre o Senhor Jesus Cristo, e não a Maria. Maria não tem os mesmos poderes que o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós não podemos perder de vista que aquele que nasceu de Maria é, como nós lemos na nossa confissão, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Como Mateus nos lembra no versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi que engravidou ali Maria. Em seguida, o anjo descreve a divindade e a missão de Jesus como Salvador. No versículo 31, ele diz assim: a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa Jeová é o Salvador. Ele é quem nos livra dos nossos pecados e que encerra a inimizade que nós temos para com Deus. Irmãos, é Cristo que é a solução para os seus pecados e mais ninguém, e mais nenhum outro meio. Há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo. Em terceiro lugar, diz que ele será grande. Jesus, como eu disse, não é apenas um homem. Ele é o Deus homem, o Deus encarnado, e por isso a sua grandeza, tanto na sua pessoa quanto na sua obra. Cristo é o próprio Deus. O anjo também o identifica como ele será chamado Filho do Altíssimo. E como parte da Trindade, Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, a maldade do coração humano é tão grande que muitos entre nós não reconhecem esse fato e vivem vidas alheias a Deus, porém eles não farão isso para sempre. Note que até os demônios, eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 28, que nós vamos estudar ainda, diz assim: quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Isso aqui são palavras de um demônio. E homens como eu e como você, muitas vezes ignoram essa verdade como se ela fosse apenas um mito. Em quarto lugar, Lucas diz no versículo 32, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é o Messias prometido que ascenderia ao trono. Cristo é o cumprimento da promessa. No Salmo de 89, versículo 3, diz assim: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. E não só isso, versículo 33 de Lucas 1, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos, Cristo reina eterna e universalmente, assim como foi prometido pelo profeta Daniel. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 14, nós lemos o seguinte: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Muitos não compreendem como isso pode ser verdade diante dos eventos e da triste realidade que nós vivemos ao longo, por exemplo, dessa última semana, com o assassinato de Charlie Kirk. Muitos se perguntam, bom, se Cristo reina,
Porque um jovem cristão como ele foi assassinado. Porque um jovem de 31 anos foi morto. Que um rei como esse deixaria que o seu reinado pegasse fogo, ou que o seu reinado estivesse nesse estado? Mas para responder essa pergunta, nós devemos nos lembrar que o reino de Deus é um reino gradativo, irmãos. Jesus, ele compara o seu reino ao processo do fermento. E o fermento, quando é colocado naquela massa, ele começa a fazer com que aquela massa cresça. Isso leva tempo, não é imediatamente. Ele compara o seu reino a uma pequena semente de mostarda que se torna uma grande planta. E o texto diz que os pássaros vão e fazem os seus ninhos nessa grande planta. O profeta Daniel, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, em que ele havia visto uma grande estátua feita de diferentes metais preciosos. Mas um objeto misterioso, ele atinge essa estátua e ele destrói essa estátua. E a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel capítulo 2, versículo 35. Para que nós não fiquemos aqui coçando a nossa cabeça, tentando descobrir o significado dessa pedra, o próprio Daniel, ele nos diz o que essa pedra é, em Daniel 2, 44 e 45. Ele diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que acontecerá é o seguinte, irmãos. Todos os reinos do mundo seriam atingidos por essa pedra. Essa pedra, o reino de Deus, destruiria a antiga manifestação delas, as substituindo e as anexando para si. Os principados estão incluídos na grande reconciliação. Os homens ainda se aglomeram em cidades, e no caso aqui se aglomeravam em Atenas e Roma. E hoje no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, em todos os lugares. Mas algo profundo ocorreu. A cidade de Deus, ela não está mais distante. A cidade de Deus não está mais afastada de nós. O príncipe dessa cidade se chama Emanuel, Deus conosco, o Jesus Cristo, que nasceu dessa Virgem Maria. O nome dele não é um Deus distante, não é um Deus longe de nós, mas um Deus conosco. O reino de Deus, ele não chega como um jato, ele não chega como um avião, ele não chega como a eletricidade. O reino de Deus, ele trabalha devagar, de forma inexorável no decurso de muitas gerações. Irmãos, nós estamos vivendo nesse reino. Aqueles que confiam em Cristo para a sua salvação são os seus súditos. E esse reino já está triunfando. Esse reino avança a cada dia. As nossas armas não são armas que o mundo se une contra nós e que muitas vezes usa contra nós para nos atingir. E muitos de nós somos atingidos e morremos. Nós, irmãos, lutamos com a oração. Nós lutamos com a proclamação do Evangelho, proclamando o Rei dos Reis que nasceu dessa Virgem, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Lembre-se que a morte de um santo não é uma derrota, mas sim mais um passo para o estabelecimento desse reino de Deus nessa terra. São as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja, e não o contrário. O sangue de Kirk, como de muitos outros cristãos, não foi um sangue desperdiçado no solo, mas serviu para regar a semente do Evangelho, que vai se espalhar ainda mais nesse mundo, irmãos. O sangue dos mártires é sempre
a semente do Evangelho. Glória a Deus por Cristo. Glória a Deus pelo nosso Rei Emanuel, Deus conosco. Então Maria disse ao anjo: como isso será, se eu nunca tive relações com homem algum? E mais uma vez o texto deixa claro tanto o milagre quanto o fato de que Maria era uma virgem e não apenas uma jovem. E a resposta de Maria é uma resposta diferente àquela dada por Zacarias, o sacerdote. Ela pergunta como que aquilo tudo viria a acontecer porque ela era uma virgem, demonstrando aqui a confiança no que aconteceria e uma falta de compreensão. E nós sabemos disso também porque o anjo não a repreendeu, assim como ele fez com Zacarias. Isso indica então que Maria não duvidou das palavras do anjo, como Zacarias duvidou, mas sim que ela queria entender como que isso aconteceria. Afinal, da perspectiva humana, o que o anjo estava dizendo era, de fato, impossível. Mas a resposta do anjo é uma resposta precisa. E ele começa a sua resposta dizendo: o Espírito Santo. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, o Espírito Santo a cobriria, a protegeria, como ele havia feito antigamente com o seu povo. O poder do Altíssimo envolveria todo o seu povo, e ele envolveria aqui Maria com a sua sombra. Provavelmente nós temos a ideia de uma nuvem, no povo de Deus sendo coberto por aquela nuvem que serviria como um sinal da presença graciosa e da glória de Deus. E quem nasceria de Maria não seria qualquer um, mas um ente santo. Não apenas um ente, mas o ente santo. Se o Senhor Jesus não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo, mas apenas aqui plenificado com o Espírito Santo, ainda que já no ventre materno, como no caso de João, ou somente por ocasião do batismo, ele seria apenas um mero ser humano, uma pessoa que também poderia pecar, talvez o maior dos profetas, mas nunca, jamais, ele seria o Filho unigênito de Deus. Mas quem nós temos aqui é o ente santo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que Deus prometeu. Ele não prometeu apenas mais um homem muito bom, mas ele prometeu por meio do anjo que o próprio Deus seria encarnado. O que ocorreria seria uma concepção milagrosa, um nascimento virginal de ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o anjo acrescentou: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Note que interessante, Maria não pediu nenhum sinal como Zacarias havia feito, porque Zacarias havia duvidado. E mesmo assim o anjo lhe dá um sinal. Ele prova a humildade de Maria e a fé de Maria. Ele dá ali então um sinal. Então ele faz essa declaração que é o nosso ponto alto desse texto, no versículo 37. Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. E a resposta de Maria diante da graça divina, ela não poderia ser outra, senão a da mais terna humildade. E ela disse no versículo 38, aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. O comentarista bíblico, ele afirma o seguinte: Maria tornou a cobrir de honra a mulher. Como assim? A incredulidade de Eva trouxe morte e trouxe pecado. Agora, a fé humilde de Maria, no entanto, ajudou para que viesse aquele que redime todos nós da morte e do pecado. Afundados na nossa realidade, muitas vezes nós somos incapazes de levantar a nossa cabeça e olhar o horizonte
para então perceber que existe algo além daquilo que nós estamos enxergando diante dos nossos olhos. Seja por falta de conhecimento ou até mesmo por falta de fé, nós começamos muitas vezes a confiar naquilo que nos é apresentado de uma forma nua e de uma forma crua. Ou como os agnósticos gostam de dizer, eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu só acredito na ciência e naquilo que a ciência pode me provar. Então, quando nós nos deparamos com um texto como esse que nós acabamos de ler, nós tapamos os nossos olhos para a realidade do milagre do nascimento de Cristo. E muitas vezes nós tentamos justificá-lo com o que a ciência tem a nos oferecer. Mas perceba que o relato de Lucas sobre o nascimento virginal de Jesus não é algo periférico, mas é algo essencial à nossa fé, a fé cristã. Irmãos, Jesus é o Deus encarnado, que veio como fruto e obra do Espírito Santo, como cumprimento de promessas. Você consegue perceber isso? Irmão Carlos já nos ensinou aqui numa EBD e chamou a nossa atenção para os milagres que acontecem e que são relatados nas Escrituras. E muitas vezes nós olhamos para esses milagres e damos com ombros. Deus abriu o Mar Vermelho. E nós olhamos para isso como se fosse algo corriqueiro, como se fosse algo normal, como se isso acontecesse todos os dias, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Para Deus é, para nós não. Outros afirmarão que nós não podemos ser tão literais assim, acreditando em tudo que a Bíblia tem a nos dizer. Bom, saiba que é justamente assim que os teólogos liberais acreditam. Mas essa equação nos leva a um resultado inesperado e a um resultado irreconciliável à verdadeira fé cristã. Jesus não é de fato Deus, se nós não acreditarmos no nascimento virginal de Cristo. Então o que nos resta é crer em mitos, em meias verdades, e ambas não trarão a esperança de que tanto necessitamos, porque nós seremos deixados aos nossos pecados e à nossa própria força para tentar redimir os nossos pecados. Ora, a mesma mensagem que Maria recebeu do anjo é a mensagem que você recebe hoje. Jesus era o ente santo que nasceria de Maria, e nós devemos confiar nas palavras do anjo e respondê-lo também com humildade. Por isso nós devemos responder com obediência às ordens de Cristo no nosso dia a dia. Por isso nós devemos nos submeter a Deus no nosso dia a dia. Enquanto muitos agem como o profeta Zacarias, colocando em xeque as palavras e promessas de Deus por meio do anjo a nós, os verdadeiros filhos de Deus, irmãos e irmãs de Cristo, nós devemos exercer a nossa fé e confiar nas promessas de Deus. Irmãos, a época em que nós vivemos é uma época que tem sido muito desafiadora. Muitas incertezas e ódio e mal por todo lado. O nosso país vive uma situação difícil e eu creio que ele vive essa situação como um juízo de Deus debaixo de governantes corruptos. Pessoas de fé são maltratadas e são mortas. Inocentes, como aquela ucraniana, são assassinados por qualquer razão. E adoradores do demônio e da religião do secularismo parecem prevalecer nos nossos dias. Mas nós temos em Cristo um Rei que é todo-poderoso. Ele é o grande. Ele é o Filho do Altíssimo, aquele que está sentado no trono de Davi. Ele é quem reina para todo sempre e cujo reinado não terá fim. E por mais desafiador que seja o momento em que nós estamos vivendo, saiba que a nossa vitória já é certa. E basta nós confiar humildemente em nosso Deus. Você duvida que o nosso Deus é um Deus capaz de realizar mudanças completamente diferentes e radicais nos nossos dias? Então lembre-se de Lucas.
capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Examine o seu coração. Não saia daqui pensando que o seu coração tem as respostas certas, porque o seu coração é enganoso. O seu coração é corrupto. O seu coração é especialista em fazer você acreditar que você está sempre certo. Examine o seu coração. Como você tem agido e reagido frente ao anúncio do Evangelho? Talvez como um covarde, mas deveria estar agindo como alguém que confia plenamente nas promessas de Deus. Maria certamente foi uma figura secundária, porém ela foi uma figura essencial nesse relato. O seu exemplo é um exemplo sublime. Arrependa-se da sua incredulidade e renda-se a Deus em humildade, assim como Maria, em resposta àquilo que Deus tem colocado diante de você. Veja como Maria respondeu: eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo. Tema a Deus e tema somente a Ele, e demonstre esse temor por meio da sua vida, por meio do seu viver. Vamos orar? Santo Deus, rogamos a Ti, ó Pai, tenha misericórdia. Pai, nos dê coragem, nos dê ousadia, para que possamos viver o Seu Evangelho nos nossos dias. Pai, o Senhor nos colocou aqui, nessa época, para vivermos esses dias, e não o passado, e não o futuro, mas esses dias, para honrarmos o Senhor hoje, para obedecermos os Seus mandamentos hoje, para enfrentarmos os desafios hoje, para confiarmos no Senhor hoje, assim como os nossos irmãos confiavam antigamente. Nos ajude, ó Deus, a confiarmos e vivermos firmados somente em Cristo. É isso que pedimos no nome dele. Amém.